atípicas vêm ganhando cada vez mais espaço nas conversas e nas políticas públicas, o que é fundamental. Mas e quem sustenta tudo isso no dia a dia? As mães, mulheres que muitas vezes permanecem invisíveis, mesmo sendo o alicerce de toda essa jornada. Carregam o sentimento constante de que precisam dar conta de tudo. Ser forte, ser disponível, ser incansável. Cuidar de um filho já transforma completamente a rotina de uma mulher. Quando nasce uma criança atípica, essa entrega se torna ainda mais profunda. E com ela vem o cansaço, a culpa, o silêncio. Hoje, o Mente em Foco recebe duas mulheres que escutam, acolhem e orientam essas mães e cuidadoras com olhar humano e escuta verdadeira. Paula Romani, mentora sistêmica, Mariana Ramacciotti, fisioterapeuta integrativa, e o nosso Paçoca Queiroga, que ele é suporte emocional. Suporte emocional. E juntas, elas vão nos ajudar a entender por que é tão difícil pedir ajuda e como é possível reencontrar apoio, pertencimento e força nesse caminho. Fica com a gente que esse é só o primeiro episódio da nossa série sobre mães atípicas. Bem-vindas, meninas, bem-vinda, Paçoca. O Paçoca está aqui bem cansadinho, ó. Obrigada por partilharem desse conhecimento com a gente. Eu queria saber da Paula. A gente sabe, né, que a rotina de uma mãe atípica, ela é muito extenuante. E acabam que essas mães ainda se sentem culpadas por sentirem esse cansaço, né? Por que elas têm esse sentimento de culpa? Bom, primeiro, muito obrigada por você abrir aqui esse espaço para que a gente possa falar, né, trazer essa discussão e ajudar cada vez mais essas famílias que a gente sabe que estão sem apoio e, de fato, a culpa, ela nos acompanha. Todas as vezes em que a gente se torna mãe, seja de crianças atípicas ou não, nasce uma culpa junto com a gente. Mas essas mães em especial, a gente acaba entendendo e vendo que elas se sentem culpadas muitas das vezes. Por que esse filho veio dessa forma? Se algum problema foi com ela, começa a procurar culpados. Mas a culpa dela em si é porque como é que ela vai dar conta de tudo? Como é que ela vai trabalhar? Com quem que ela vai deixar o filho? Se ela está deixando o filho, ela se sente também que está negligenciando de alguma forma. Então, a gente consegue, quando a gente faz o mapeamento com essas famílias, a gente tem que trazer esse acolhimento, esse olhar para ela de dizer, tá tudo bem. Às vezes ela só precisa desse colo, desse olhar carinhoso, dessa atenção, para que ela se sinta segura e de dizer que estamos aqui com você. Porque falta rede de apoio e muitas das vezes, inclusive, o próprio marido abandona quando recebe esse diagnóstico. Então é tudo bem não ser forte o tempo todo, né? Exatamente. E serve para todas nós mulheres, né? Verdade. Que a gente acaba aí, muitas das vezes, assumindo tantos papéis ao mesmo tempo e que a gente fica, né, querendo achar que vestir a capinha de super-heroína e falar, eu preciso dar conta de tudo. Só que é isso, né? A vulnerabilidade, descansar é fundamental para a gente se manter com a nossa saúde mental em dia. Legal. O Paçoca tá roncando aqui, viu, gente? Mariana, a gente sabe que o corpo fala, né? E eu não tenho dúvidas que o corpo dessas mães, ele já sinaliza muito mesmo antes da mente, vamos entrar em colapso, né? Quais são os sinais que você percebe no corpo de quem está, assim, esgotado emocionalmente? Olha, eu recebo muito essa demanda dessas mães. Primeiro que elas vivem um luto. Muitas tentam se perguntar o que elas fizeram a Deus por ter esse diagnóstico, por que ter esses filhos. Então, elas se mutilam, elas não perdem total o feminino. Elas não querem, muitas vezes elas são abandonadas pelos maridos. Então, ela perde esse lado da mulher, elas só focam na maternidade e de uma maternidade muito pesada. É um luto eterno, é uma tristeza. Elas não querem fazer uma unha, elas não têm tempo para elas, para nada. Então, esse silêncio vai se calando e elas só vão dando voz ao sofrimento, à dor e tentam essa esperança através de um tratamento de um filho. Isso vai colapsando ao ponto de, quando ela tem um apoio que se quer, com uma terapia para o filho, é a hora que ela se permite experimentar algo através da dor do filho. Então,
ela acaba se anulando total pela maternidade. E aí, esse corpo demonstra sinais, assim, ela tem uma postura específica? Como que a gente pode, assim... Geralmente, elas se escondem. Ela não tem nem postura. Elas não conseguem ter tempo de pentear um cabelo, de fazer uma unha, de passar um batom. Essa realidade não existe. E como que o acolhimento, né, que vocês oferecem pode ajudar essas mães a se sentirem menos sozinhas e mais valorizadas? Uma das principais coisas é ouvir. Fazer com que elas tenham uma rede de apoio, se sentir acolhidas, deixá-las falarem o que elas estão vivendo, e ter empatia, amor, respeito por aquele momento. Aí sim, elas começam a extravasar esse sentimento e elas têm uma luz no fim do túnel, assim que eu falo, que há uma esperança delas serem vistas, porque até então ela é apenas uma mãe abandonada com um filho com um peso enorme. Invisível, né? Invisível. E agora, Paula, deixa eu te fazer uma pergunta. Existe uma forma de romper esse ciclo de silêncio e para que essa mãe aprenda a pedir ajuda sem culpa? Olha, essa é uma pergunta bem desafiadora, né? Porque quando a gente se depara com uma mãe, ela está tão imersa naquele mundo que ela está vivendo, naquele piloto automático, que só o fato da gente trazê-la para um outro ambiente, ela se sentir segura, que ela vai ser ouvida e que ela vai poder, muitas das vezes, desabafar de uma forma tranquila, já é um primeiro passo para quebrar esse silêncio. É a gente dizer para ela que a gente entende a dor dela, que a gente entende que muitas das vezes ela nem dorme, com medo, de repente, desse filho passar mal, convulsionar no meio da madrugada. Então, são mães que se calam e se anulam pela dor do filho. E aí esse quebrar é exatamente isso, né? O primeiro passo é ela realmente respirar, sentir que tem esse acolhimento, que tem essa segurança na gente, que tem essa rede de apoio com quem ela pode realmente ter essa troca, compartilhar as dores, e a partir daí ela começa a se olhar. A partir daí ela começa a ver uma esperança, uma luz no fim do túnel. Realmente, talvez o que essas meninas estão falando vão me trazer aí uma tranquilidade, e aí até muitas das vezes até o corpo, como você estava dizendo com a Mari, relaxa, e aí até os ombros já caem, elas já se acomodam mais na cadeira. Então a gente vai percebendo esses sinais realmente de quebra desse silêncio. É o acolhimento e o amor, né? Que não só as crianças, mas elas também precisam, Sem né? dúvida nenhuma, porque elas dão tanto amor para essas crianças e quando elas recebem de alguma forma isso, é como talvez seja o combustível que elas têm para dar continuidade nessa tarefa árdua da rotina intensa, né, com eles. Isso aí. Obrigada, meninas. Obrigada. Então, pedir ajuda é um ato de coragem. Quando uma mulher é escutada com verdade, ela começa a se reencontrar. O cansaço não precisa ser solitário. Cuidar-se também é permitir-se ser cuidada. E na semana que vem, nós vamos abordar o tema autocuidado, possível e real na rotina das famílias atípicas. Eu te espero até semana que vem.